Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Sal, podcast que trata de carreira, liderança e empreendedorismo, diretamente aqui do Shopping Parque da Cidade, no Pocket Studio. Você nos encontra nas redes, no Instagram, no Pod Café com Sal, no LinkedIn, Café com Sal, Spotify, a mesma coisa, e no YouTube, podcast Café com Sal. Lá você encontra cortes, material super interessante e os melhores momentos do nosso podcast. O nosso podcast que é apresentado pela Brava Executive Search, uma empresa de recrutamento, consultoria de recrutamento de média e alta gerência. Você encontra mais informações sobre a Brava no www.gobrava.com.br e pela Aliá Mentoring Academy, academia de mentoria de carreira. Se você busca mentoria individualizada, em grupo, com figuras importantes dos mercados específicos aos quais você se dedica, por favor, entre no nosso site www.aliamentoring.com.br para mais informações. Hoje eu recebo um empreendedor em série, essas figuras que fazem o Brasil girar, a roda e a economia girar, que é CEO e fundador da Biscoitê, a primeira boutique de biscoitos do Brasil, que começou num quiosque de 17 metros quadrados e hoje tem mais de 50 boutiques espalhadas pelo Brasil. Um prazer enorme receber o Raul Matos. Raul, obrigado. Super bem-vindo, que bom te rever, obrigado por prestigiar o nosso podcast. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui para dividir um pouco sobre esse tema que eu sou apaixonado e que a minha vida é empreender. Bora falar um pouquinho, contar as histórias aí reais, para ver se a gente consegue inspirar um pouquinho ou confundir um pouquinho a cabeça das pessoas. Exato, essa é a ideia. A gente está aqui para provocar a turma e também trazer inspiração. Vocês reparam que a nossa mesa já está lotada de produtos, alguns deles o Raul vai comentar das últimas aí campanhas da Biscoitê, de datas especiais, mas de novo a gente quer conhecer mais o próprio Raul, acho que esse também é o propósito do nosso podcast. Raul, desculpe o termo, mas de que buraco você veio? De onde veio o Raul? Olha, o Raul veio da periferia de São Bernardo do Campo, mais precisamente ali do ladinho do DR, que é uma favela, uma comunidade incrível, mas de periferia. Estudou a vida toda em escola pública. A gente teve uma infância com várias dificuldades do ponto de vista financeiro, mas muitas alegrias. E uma infância incrível com mais 2 irmãos. Perdi a minha mãe cedo, tenho um pai alcoólatra, e isso tudo a gente, quando tinha lá seus 17 anos, todo mundo dizia que eu e meus irmãos não daríamos em nada, porque esse é o perfil da sociedade que normalmente dá errado. Mas como, apesar da minha mãe ter morrido cedo, ela deixou valores muito fortes conosco. Essas dificuldades todas foram quase que um combustível para a gente falar: não, a gente precisa provar para ela, a gente precisa mostrar que dá para mudar essa realidade. E sem saber o que era, o que a gente ia fazer, tanto eu quanto meus 2 irmãos, nós 3 somos empreendedores, cada um na sua área. Meu pai era um grande empreendedor, de periferia, tinha um botequinho na garagem de casa que vendia de marmita, frango assado, fliperama, a bebida alcoólica. A gente vendia tudo, né? Quem é da periferia sabe como é que funciona isso. Mas desde pequeno, a gente começou a trabalhar com 9 anos de idade, ainda com meu pai. Com 13 eu já estava cansado de trabalhar com ele, já não pedi demissão. E fui trabalhar literalmente abrindo bucha numa empresa de luvas vegetais, que chama Orgânica, que existe até hoje. E aí de lá, da produção, eu comecei a galgar as oportunidades de carreira, sem saber o que era uma carreira, sem saber exatamente o que eu ia fazer, mas sabendo que qualquer coisa que a gente iria fazer, a gente tinha que se dedicar muito, que a gente tinha que estudar muito, e que a gente tinha que dar o nosso melhor. Então, desde abrir as buchas lá, que era uma coisa que eu chegava em casa com a mão, às vezes toda sangrando, com 13, 14 anos, que hoje diriam: nossa, isso é uma exploração infantil. Eu sou extremamente grato por isso, porque se não fosse essa experiência, eu talvez não tivesse a resiliência que eu tenho hoje, quando eu preciso decidir um negócio de milhões de reais,
eu lembro de que nada é fácil. E de que quando você não tem a opção de sair, você vai lá e faz. Você não questiona. E isso, de novo, eu fui aprender nos pequenos momentos da minha carreira. Depois fui promotor fui office boy, fui promotor de vendas, fui assistente de faturamento. Acabei indo para uma empresa onde eu era promotor de vendas, essa empresa quebrou. E aí eu virei sócio dessa empresa. E não porque eu era um gênio ou porque eu acreditava, mas porque eu não tinha opção. Eu tinha uma dívida na faculdade, o dono da empresa na época falou, cara, eu não vou ficar mais nesse negócio, eu cansei, eu não tenho mais dinheiro para colocar, quer ficar aí com um pedaço da empresa pelo que eu te devo? Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. A empresa na época, isso em 98, devia acho que 150 mil reais. Eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, na verdade eu nem tinha um carro, era um carro emprestado. E eu falei, legal, eu topo. E aí acabei virando sócio dessa empresa. Quando a gente começou, o engraçado é que a gente não tinha nada, né? Mas a gente queria fazer a maior fábrica de barra de cereais do Brasil. E esse era o nosso sonho. E a gente falava e de novo, todo mundo dava risada, falava, mas como vocês vão fazer? Vocês não tem nem fábrica, era uma mesa um pouco maior que essa, onde a gente abria as barrinhas de cereais à mão. Eu, que fazia na época administração e comércio exterior, com bolsa na Metodista, fui literalmente para a cozinha para mexer as panelas ali, tentar fazer as fórmulas. Não porque eu sabia, mas é porque eu era a única pessoa que podia fazer isso. Acabei estudando muito sobre fórmulas, sobre os ingredientes e acabei virando um especialista em desenvolvimento de barras de cereais. A gente desenvolveu mais de 150 barras de cereais para o Brasil e para vários países do mundo, com marcas como Kellogg's, Pão de Açúcar, na época Barateiro, Fibrasmil, foram mais de 40 marcas. Isso cortando a história há alguns anos, né? Mas foram mais de 40 marcas de fórmulas que a gente fez daquele moleque lá que não entendia nada, mas que tinha muita vontade de fazer e que ia atrás de conhecimento e usava uma coisa que eu uso até hoje, que é quando você não sabe fazer, se você tem a humildade de pedir ajuda para as pessoas certas, essas pessoas vão te ajudar. Esse é um aprendizado que eu tive a minha vida toda, né? Quando você entra numa nova área e você fala, não sei, e manda uma mensagem para o CEO de uma empresa, eu fiz isso algumas vezes na minha vida, e fala, cara, eu tenho 22 anos, ou 30, ou 18, eu estou querendo fazer isso e eu queria aprender. Será que você pode me dar 5 minutos do seu tempo? Normalmente você consegue. Às vezes você não consegue isso dos executivos, mas você consegue dos empreendedores. Não tenho não é nenhuma crítica, mas na minha vida isso é uma constatação. Eu tive várias empresas grandes onde eu tinha uma dificuldade enorme, de repente vender uma ideia para um corpo diretivo, para os vice-presidentes e tal. E aí eu virava e falava, quem é o dono dessa empresa? O dono dessa empresa é essa pessoa, então eu tenho um negócio relevante para ele. Então eu quero arrumar o telefone dele e teve um caso engraçado que eu fiquei quase um ano ligando todos os dias para uma secretária de um presidente de uma grande empresa, que hoje é um amigão meu e que eu super admiro, e falava, eu queria falar com uma pessoa tal. Aí eu falava, quem está falando? Aqui é Raul Matos. Ele sabe quem é. Eu não tinha a menor ideia quem era. Era a tua tática para passar pelo Era a minha tática para passar pela secretária. E assim, naquela época não tinha os celulares, as coisas assim, então não tinha WhatsApp, nem LinkedIn, que hoje é fácil você acessar. E aí eu liguei persistentemente por muito tempo, até que um momento tocou meu telefone e essa pessoa falou assim, oi, eu estou te retornando a ligação aqui, o que é? Aí você tem 5 segundos para falar alguma coisa relevante para essa outra pessoa, para que ela não desligue ou para que ela te dê atenção. E eu tinha um pitch, eu nem sabia o que era pitch na época, né? Mas eu tinha uma história muito interessante de um negócio que ele queria levar para esse fundador dessa empresa e queria levar mais dinheiro para ele. Era um produto que eu queria lançar com a marca dele, que a gente ia fazer toda a terceirização. E eu falei, você tem uma oportunidade aqui e eu consigo te ajudar com isso. Só que ele era uma das maiores fábricas, é a maior fábrica desse segmento. E eu acho que ele achou curioso, né? Como é que alguém me liga e fala que tem alguma coisa para me ensinar no meu segmento? Mas essa curiosidade gerou uma reunião, que gerou um almoço e gerou uma amizade de muitos anos. Mas aí vem um grande valor,
que eu volto à minha história, né, e conecto isso muito com a minha mãe, ela sempre dizia que pessoas são pessoas. Não existem pessoas melhores nem piores do que ninguém em nenhum aspecto. Uma pessoa de sucesso, ela só tem mais dinheiro que você, de repente mais acesso, mas ela não é melhor que você e nem pior que você se você hoje, sei lá, serve o café. Você que serve o café e você que é o CEO da empresa tem a mesma importância nessa sociedade, porque se não fosse o café, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o CEO, também não existiriam as empresas. Então, cada um tem o seu papel. E se você enxerga todos como pessoas, você senta à mesa com o presidente dos Estados Unidos ou do Brasil ou de uma grande corporação e tem a tranquilidade de falar com ele de igual para igual. E eu acho que isto, voltando, né, com 17 anos de idade, eu tinha, quando eu sentava com, sei lá, já tive a oportunidade de sentar com, sei lá, com Abílio Diniz, Jorge Paulo Lemann foi meu sócio numa das empresas, Marcel Teles, centenas de CEOs e grandes empreendedores. E quando eu sento com eles, e lá atrás, né, 17, 18, 20 anos de idade, quando eu sentava com eles, eu sentava de igual para igual. Eu não achava que eles eram melhores nem piores do que eu ia com uma ânsia de aprender, mas eu acho que essa forma de se colocar na mesa fazia com que essa outra pessoa também se sentisse muito à vontade. E a humildade de falar não sei, me ajuda, me ensina, me abre uma porta, era tão verdadeira que eu diria que nunca ninguém negou uma porta que eu precisei abrir. E eu acho que essa é a essência do networking, né? Que não é um networking por obrigação. É você pedir ajuda quando precisa, mas você também estar sempre com as suas portas abertas para ajudar. Que é hoje um pouco do que eu faço, eu brinco que o meu give back é tentar ajudar a fomentar o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, né, que é o empreendedorismo de carreira, que ele é importantíssimo para os negócios acontecerem, e empreendedorismo puro, que é você colocar todo o teu patrimônio em risco em um negócio. Então, essa é um pouco da história do buraco que eu saí. Aí o que a gente criou ao longo desse tempo? A gente teve aí 4 empresas, né, que a gente vendeu algumas delas, faliu outras. Eu já quebrei 3 vezes na minha vida, 2 vezes normalmente, na pandemia, óbvio. Eu brinco que na pandemia é óbvio, porque a pandemia eu nem senti tanto, porque eu estava quebrado, mas estava todo mundo quebrado. Então eu estava no mesmo nível que as outras. Não se sentiu sozinho. Não me senti sozinho. As outras eu me senti muito sozinho, mas dessa eu já tinha experiência. Eu já era macaco velho de chegar nessa situação ruim, que é o teu negócio não funcionar. Mas quanto mais eu fui depois estudar, apesar de ter estudado escola pública, depois eu fiz uma pós-graduação na Jiao Tong University em Xangai, fiz Babson College nos Estados Unidos, Berkeley. Eu amo estudar, fiz Acon em Cambridge. Eu acho que estudar e estar sempre se desenvolvendo é muito importante. E quando eu fui para Babson College, que é uma universidade nos Estados Unidos muito focada em empreendedorismo. Referência em empreendedorismo. Referência onde os professores precisam ser empreendedores em série para darem aula, porque empreender não tem playbook. Não tem um livro que te fale, siga isso aqui e vai dar certo. Até porque cada um faz de um jeito diferente. E quem faz uma empresa de sucesso, inclusive isso é até uma coisa que eles falam muito em Babson lá, quem faz uma empresa de sucesso não é um empreendedor de sucesso em série. Porque pode ter tido sorte, pode ter dado, pode ter tido... Pode estar no momento... Pode ter várias coisas. Agora, se você faz 2, 3, 4 negócios, aí você tem alguma coisa que é diferente. Em Babson eles sempre falavam que o fracasso o fracasso só mostra que está mais perto do teu próximo sucesso. Porque empreender e o sucesso é um ciclo de alta e baixa eterno. Você pode ter a maior empresa do mundo que você em algum momento vai se sentir num momento ruim. Você pode falar, beleza, eu faturo R$1 bilhão, beleza, mas se você olhar o teu concorrente que fatura 2, ou o teu mercado de 1 bi caiu para 900 milhões, você ainda vai faturar 900 milhões, você ainda vai ter um negócio gigantesco, mas você fala, puxa, não tá legal. Então, ter consciência de que os ciclos acontecem e não sofrer tanto com eles é algo que é muito importante. Então, essa experiência de ter quebrado algumas vezes me ajudou na pandemia a me recuperar mais rápido.
Ô, Raul, eu tô pensando aqui, cara, eu acho que a gente pode pleitear, eu e aqui o pessoal do estúdio do Café com Sal, eu acho que os ouvintes e quem nos assiste a tirar uma carteira de estudante, porque isso aqui é uma aula, né? Que Vamos, isso. desculpa até mencionar, mas assim, cara, espetacular. Sem palavras o teu depoimento, de verdade, para quem ouve histórias como eu, todo dia, o tempo todo. Me fala uma coisa, você foi forjado na rua, Sim. vamos dizer assim. No aço, como eu digo lá em casa. No aço, A gente esponja e tudo. É. Como você vê que é retratado, ou como é retratado aos teus olhos, no teu olhar, o empreendedorismo, não só no Brasil, mas no mundo? Porque assim, tudo que você falou aqui é de uma responsabilidade muito grande para quem está do outro lado, com anseios de empreender, de ter um novo olhar sobre liderança, sobre carreira, enfim, os assuntos todos que você obviamente muito bem tocou aqui. Você acha que o empreendedorismo é retratado da forma correta para afetar, por exemplo, alguém que tem uma história parecida com a tua, ou vem do lugar que você veio? Não. E essa é uma das minhas missões de vida, né? Eu acho que quando você chega numa fase, você consegue achar o propósito da empresa, e numa fase um pouquinho mais avançada de consciência, você consegue achar o teu propósito. Eu até falei recentemente numa universidade que eu falei, mas eu estava falando com pessoas muito jovens, né? E eu falei, mas não corram atrás do propósito de vocês, porque vocês não vão achar o propósito correndo atrás do propósito. Vocês não vão achar o propósito da empresa fazendo um brainstorm ok, vamos hoje fazer um brainstorm para a gente trazer o propósito da empresa. O propósito da empresa, ele emerge, ele sai das pessoas que fundaram o negócio e que dirigem o negócio. Dito isso, um dos meus propósitos é poder mostrar para a grande maioria dos brasileiros, porque nós temos um país aí com mais de 200 milhões de pessoas, mas infelizmente com mais de 2/3 do nosso país tem histórias parecidas com a minha. Infelizmente, essas pessoas não enxergam que empreender ou que ter sucesso ou que chegar a CEO de uma empresa é para elas. Eu tenho uma história real que eu me lembrei agora. Eu estava no último ano do ensino médio, no Vladimir Herzog, que era a minha escola pública, e eu e um amigo a gente estava estudando para entrar na faculdade. Só 2 numa classe, sei lá, 50 alunos. E aí a gente estava no recreio lá, estudando e tal, e a professora chegou e falou pra gente, a professora que adorava, a gente chegou pra gente, o que estão fazendo? A gente está estudando que a gente quer passar na faculdade. A professora falou pra gente, mas como é que vocês vão pagar a faculdade? Você sabe quanto custa a faculdade? Falou vocês isso querem pra entrar? vocês? Não, desse jeito. Aí a gente falou, a gente não tem a menor ideia de quanto custa a faculdade, mas a gente quer passar. Se a gente passar, a gente consegue depois ver como é que a gente faz. Ela falou, não, isso não foi feito pra vocês. Estudem, continuem estudando, façam um curso técnico. Na época tinha a ET Lauro Gomes lá, que era um ensino técnico. Façam um ensino técnico, arrumem um emprego de supervisor, tal, virem um gerente, que isso vai ser uma coisa máximo que vocês podem fazer. Mas não tentem ir para a faculdade, porque vocês vão se frustrar. Porque eu sei que vocês têm capacidade de passar, mas vocês não têm capacidade de pagar. Porque vocês não têm pai, porque minha mãe tinha falecido, você não tem dinheiro, você também não tem. Então, assim, isso foi um soco no estômago, né? Até quando a história me emociona, porque eu até sempre falo que eu não julgo esta professora, porque ela queria o nosso melhor. Dentro da lente dela, esse era o melhor que ela podia fazer pra gente, porque ela provavelmente já viu várias histórias de pessoas que foram e não conseguiram. Foi um gesto de afeto, né? Gesto de afeto, mas olha o que ela teria feito com a gente. E agora, vou ligar isso com os nossos valores que minha mãe deixou muito forte. Isso pra mim foi um combustível. Eu falei, agora eu vou passar. Eu cheguei o dia seguinte eu ainda trabalhava como office boy, chamei o Luiz Antônio, que é um amigo, e é um amigo até hoje, e falei, quero fazer faculdade, você me ajuda, você me paga uma parte, se eu fizer? Ele falou, se você passar, eu devia ganhar um salário mínimo, se você passar, eu te dou, sei lá, X reais a mais para você pagar a faculdade. Fui na faculdade, falei, preciso de uma bolsa. Falei, tá bom, tem uma bolsa aqui, se você tiver nota acima, não lembro, de 8 ou 9, você consegue 70% de bolsa, tinha um grade assim. Uhum. E aí eu consegui entrar na faculdade, fazer a faculdade com bolsa e com a ajuda do meu chefe. Então, eu só liguei numa outra história, mas porque às vezes a gente precisa fazer as coisas fora da média do nosso ambiente para conseguir
ter resultados diferentes. Então, eu consegui fazer a faculdade, mas se eu fosse seguir o status quo ali, eu não teria. Por quê? Porque o grande exemplo destas comunidades, desses lugares mais simples, não são os empreendedores que estão aqui na Faria Lima ou onde a gente está. Infelizmente, são as pessoas que às vezes não fazem as coisas certas na vida, são as pessoas que vão para o mundo do crime, são as pessoas que vão... Porque lá na favela é o único cara que tem um tênis, que tem uma calça, que tem uma TV, que tem... E ninguém que tem sucesso, e hoje eu sei, porque eu conheço muita gente que também veio de uma história parecida que tem sucesso, mas culpa nossa, porque a gente não volta para contar essas histórias. E por isso eu estou aqui hoje, por isso eu dedico hoje uma parte do meu tempo para contar essas histórias, para falar. Uma das minhas missões é conseguir inspirar e falar, gente, eu fiz esse caminho, ele é duro, ele é complexo, mas dá para fazer. E digo mais, quando você consegue crescer, tem 3 letrinhas que te atrapalham demais quando você tem sucesso. Ego. Essas 3 letrinhas que você busca tanto, né? Quando você pega a pirâmide de Maslow, o que você quer ter, necessidades básicas, tá? Status, autorrealização. A necessidade de status é ego. E o ego é bom se você consegue enxergar e dominar ele e falar, legal, não que eu não possa ter, mas você precisa dizer para que você quer ter. Então o ego faz com que quando você tenha sucesso, você conte só as partes boas. E no caso da minha história, muitos anos eu tive vergonha, ou eu achava, não vergonha, porque eu não tenho nenhuma vergonha da minha origem, ali eu tenho um baita orgulho disso, mas eu achava que era, eu não quero ficar dando uma de coitadinho que deu certo. Eu tinha esse negócio, não, eu vou contar que eu me esforcei e tal, porque é assim que as pessoas dão certo. O coitadinho que deu certo é uma história meio clichê. Então, de novo, nunca fui coitadinho não, mas essa história ela não é bem contada. Então, quando você olha para os empreendedores da lente lá da periferia, você fala, esse cara deu certo porque ele fez alguma coisa errada, porque ele herdou, a família deve ser rica, o pai deve ser influente, não sei lá, porque ele deu sorte, ou porque ele tem algum amigo que é demais, que deve ter financiado e feito tudo. E quando você olha a história real dos empreendedores, muitos saíram de realidades de dificuldades que fez com que eles tivessem a resiliência para crescer. Mas, quando você vai escrever um livro, eu já tive várias pessoas que me procuraram querendo escrever livro e tal, e eu digo assim, o ghostwriter, né, a pessoa que escreve o livro, né, que é... Porque a gente sabe, quando você fala o livro do empreendedor, não é o empreendedor que escreve, aliás, a gente não sabe escrever, não é o nosso negócio, tem alguém que escreve. Ela te conduz aquelas histórias brilhantes, aquelas histórias lindas, aqueles sucessos, de dizer, não, eu captei X milhões de reais na minha empresa, eu vendi a minha empresa e tal, eu fui sócio do Jorge Paulo Lemann, e meu sonho era conhecer ele quando eu li o livro... me fugiu o nome do então, Sonho Grande. Capa, Sonho Grande. Quando eu li o Sonho Grande, né? Aliás, antes de ler o Sonho Grande, era um dos empreendedores que eu mais admirava. Até agora tá muitos questionamentos sobre ele, mas eu continuo admirando ele e o Marcel muito. Mas meu sonho era um dia conhecer os caras, eles foram nossos sócios. Então, é legal contar essa história. Só que ela não é 100% verdadeira, porque ela não foi tão simples assim. E quando você olha os empreendedores, os super empreendedores, você acha sobre aquela lente que ele tem uma visão além do alcance, que ele é muito melhor do que você. Então hoje eu vejo as pessoas falando, nossa, mas o Raul, ele tem uma visão incrível, né? Quando ele criou esse negócio de vender biscoito para presente, genial, né? Eu falo genial nada. Eu estou 23 anos trabalhando com biscoito. Eu lancei mais de 600 produtos para 17 países no mundo. Depois de tudo isso, eu quando fui fazer isso, nem meu sócio acreditava. Nem o fundo acreditava. Eu tive que colocar o meu dinheiro, pegar minhas economias e falar, eu vou vender biscoitos para presente porque eu acredito. E a história que eu recebi era, mas nenhum lugar do mundo é feito assim. Tá bom, se nenhum lugar do mundo é feito assim, eu vou ser o primeiro do mundo a fazer. Porque eu acredito, porque eu acho que se você levar uma experiência incrível, as pessoas vão pagar mais. Porque não é o produto. A gente compra pela experiência. A gente encanta pelo lado emocional do cérebro, não pelo lado racional. Eu costumo dizer que ninguém compra uma Ferrari
porque ela é mais rápida. Você só pode andar a 60 km por hora ou a 120. Sim. Você compra uma Ferrari que vai a 300 km por hora. Por quê? Aí ego, necessidade de status, etc. Mas porque aquilo te encantou. E te encantou pelo lado não racional do cérebro. Te encantou pelo lado emocional, pelo que você pode sentir com aquilo. E quando a gente criou a Biscoitê, a gente queria uma marca que você sentisse. A gente queria uma marca que você tivesse uma experiência incrível. E a gente falou, biscoito é um mercado gigantesco. São 23 bilhões de reais só no Brasil. Só de biscoito. Só de biscoito por ano. Uma penetração que é de 99,7. Significa que todo mundo come biscoito quase todos os dias. O Brasil é um dos maiores do mundo, né, de penetração. E eu falava, por que todo mundo come biscoito, mas biscoito no Brasil é um mercado tão básico, com qualidades tão ruins do ponto de vista de fórmula, produtos tão baratos? E aí a resposta que vinha sempre era, porque o brasileiro não paga caro, porque o brasileiro está acostumado com biscoito barato. Isso para mim era mais preguiça das indústrias que estavam lá de levar coisas mais e de apostar, do que efetivamente de não acreditar. E eu falava, ok, então se ninguém fez, eu vou fazer porque eu sei que dá para fazer. Vai ser difícil, vai ser complexo, mas a gente fez. Então voltando, me alonguei aqui, né? Mas eu acho que um dos compromissos que todo empreendedor de sucesso deveria ter, falo aqui para os empreendedores também que estão aí, não só empreendedores, tá? Para os executivos, para os CEOs, para os diretores, para os gerentes, a gente tem que voltar para contar nossas histórias. A gente precisa ter não só orgulho do que a gente fez, mas a gente precisa pegar aquele estagiário, aquela pessoa que de repente bate a tua porta e fala, tá, eu vou ajudar uma pessoa, eu vou doar 1 hora por semana para fazer isso, porque vocês podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Não inspira só quem chega ao bilhão e escreve livro. Inspira muito mais quem está 1 nível, 2 níveis acima de você do que o CEO da empresa. Porque você consegue, como, sei lá, vou dar um exemplo, um estagiário que chega para um gerente de área, e esse gerente de área se dispõe a contar a história dele e explicar para ele como é que ele saiu do estagiário para gerente, é muito mais palpável para... Mais real essa mais conexão, real. Né? O CEO está num outro patamar, o estagiário às vezes não se conecta. Então, o que eu provoco vocês agora que estão nos ouvindo esse give back de tempo é o teu maior legado. Porque a coisa mais cara que você tem é tempo. Que dependendo do nível que você vai chegando, doar... Muita gente doa, eu vou doar R$1.000 aqui, eu vou ajudar... Cara, é legal doar. Mas doa o teu tempo, porque isso é a única coisa que todos nós temos iguais. O bilionário e o mendigo têm 24 horas por dia. Então 1 hora de um e 1 hora de outro vale a mesma coisa. Então doe uma parte do teu tempo para poder inspirar as pessoas e a gente vai ter um país melhor. Se negligencie disso. Fique na tua cadeira reclamando, culpando os governos, culpando os impostos, culpando o ambiente, culpando o teu chefe, e você vai ter um país pior. Está na nossa mão tentar resolver isso. Vai resolver do dia para a noite? Não. Mas se cada um doar 1 hora para mentorar alguém, para ajudar alguém, nós temos 200 milhões de horas disponíveis no Brasil aí. Isso já muda a educação. De novo, educação está muito ligada com o empreendedorismo. Mas inspiração está mais ligada com o empreendedorismo do que a educação. Porque eu conheço dezenas de empreendedores que não sabem escrever o seu nome, mas que são inspirações maravilhosas, que falam com o coração, que falam sem o linguajar polido, mas que conseguem transmitir uma mensagem muito legal e que inspiram milhares de pessoas. E que, graças a Deus, hoje a gente tem, pelo menos rede social, essas pessoas têm visibilidade. Porque antigamente você não tinha a menor chance de ver, a não ser na praia, na praça. Exatamente. Então, assim, é muito legal. Então eu trago esse compromisso. Se a gente quer mudar, a gente precisa fazer a nossa parte. Espetacular. Você comentou em relação a boas histórias e histórias às vezes mais complicadas, né? Você tem uma história emblemática da Biscoitê ali de início, em que você foi de fato colocado em xeque e você falou: acreditem ou não acreditem, eu vou. Você tem uma história assim? Eu tenho uma que hoje é engraçada, mas na época foi trágica. A gente estava num negócio que era vender biscoito para presente e a gente batia na porta de todos os shoppings e ninguém aceitava
porque diziam, poxa, é impossível você conseguir pagar o aluguel ou você conseguir fazer um negócio. Então, viam lá, falavam, não vejo muito futuro nisso, não topavam. E aí a gente conseguiu um ponto, que era o único ponto disponível no único shopping que acreditou na gente no começo. Vai aqui meu agradecimento ao Vila Lobos e hoje o BR Malls, a Aliança na BR Malls, porque lá atrás foram os únicos que me deram a oportunidade de começar. E aí uma executiva, de novo, né? Não foi o CEO que acreditou, nem o superintendente do shopping à época. Aliás, ele não aprovou nossa operação. Mas uma comercial bacana que gostou do nosso propósito, que viu esse brilho no olho que a gente tinha e falou, a gente vai fazer. Ela falou, tem um ponto para você, talvez não seja o ponto ideal, porque a gente queria um público A, B e tal, mas é o que eu tenho hoje, eu posso dar num shopping super legal, que é o Shopping Vila Lobos. Me levou num ponto que tinha sido tudo, tinha vendido mesa de bilhar, colchão, tinha sido cafeteria, tinha sido tudo e nada tinha dado certo. Ela falou, posso te dar esse espaço aqui, que tinha isso aí, 14, 15, 16, 17 metros quadrados, vocês montam o teu negócio aqui e é o que dá para fazer. Eu falei, beleza, é o que dá para fazer, bora, vamos montar. Montamos um negócio lindo, ficamos 6 meses lá, colocamos todo o nosso dinheiro que a gente tinha, porque essa loja era minha, ela não era da empresa, não era do fundo, era meu dinheiro mesmo. E aí, na nossa inauguração, que a gente estava assim, radiante, estava um sucesso, estava vendendo, sabe? As pessoas assim, encantadas. E aí chegou um conselheiro, que foi presidente de grandes empresas, que era uma referência para mim à época, e falou, olha, Raul, você acertou em tudo aqui, as suas embalagens são maravilhosas, o produto é incrível, a parte de cafeteria tá legal, as meninas, né, que a gente chama de encantadoras até hoje, as encantadoras, puta, uma ideia interessante você chamar de encantadoras, não de vendedoras, tá tudo maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui como amigo, como seu conselheiro, cara, você errou no ponto. No ponto. No ponto. Ele falou, cara, esse lugar aqui não vai dar certo. Quer dizer, você tinha acabado de investir todo o teu dinheiro. E ponto é o único que você não consegue mudar, não né? Muda. Se ele falar assim, eu não gostei do produto, dá pra mudar. Aí eu falei, na hora minha vontade era chorar, porque eu admirava esse cara, e esse cara é um cara de muito sucesso, de muita visão. Não é um demérito, não. De novo, ele também tentou me ajudar. Não, e a gente não acerta sempre. E ele falou, não, e aí eu falei, cara, tá legal, obrigado, mas voltei lá pra inauguração, mas aquilo me machucou aquela noite toda. E eu falei, putz, se eu errei no ponto, eu coloquei todo o meu dinheiro, eu vou falir daqui a 3 meses, porque não vai vender, porque não sei o quê. Porque tinha aí um outro parênteses para vocês não acreditarem nas coisas que contam para vocês. Não em tudo, cheque tudo. Esse negócio de pesquisa de mercado, de que o consumidor se comporta assim, de que o fluxo de shopping funciona assim. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu estava embaixo de uma escada rolante, do lado de 2 escadas, né? E aí quando eu entrei lá, as estatísticas e os números de mercado diziam, não, mas ninguém compra quando chega no shopping, nem quando sai do shopping. É um momento de respiro, então você não vai conseguir vender tal. Então eu peguei e comprei essa ideia com esse monte de dado e ferrou. Eu coloquei meu dinheiro aqui, eu não consigo mudar, não tem outro ponto, então, daqui a 3 meses eu estou falido. Mas volto à minha origem e à resiliência. Eu falo, cara, assim, não é opção desistir. Eu vou até o fim e vou agora trabalhar o dobro para encantar os clientes e para conseguir fazer vender. E 2 anos depois, essa lojinha no ponto errado de 17 metros quadrados faturava mais do que uma mega store, uma flagship, como eles chamavam, que eles abriram de uma outra marca nos Jardins, maravilhosa, gastaram acho que 1 milhão, 1,5 milhão de reais. E a gente estava 2 anos depois lá vendendo mais do que eles vendiam nessa mega store. Qual que é o aprendizado que eu tenho aqui? Primeiro nem sempre você empreende com aquilo que você precisa. Você empreende com o que você tem. Exato. O ponto ideal, o lugar ideal, as pessoas ideais, o time, o dream team, esqueçam. É o que tem. Faz o melhor com o que você tem. E vai aos poucos dando o seu upgrade. Então, quando eu tive a oportunidade... O ponto era incrível, a gente faturava super bem. 4 anos depois, a gente mudou para uma loja. Mas aí um investimento muito maior, que eu nem tinha na época esse capital. Então, assim, vai dando seus upgrades. Mas não desiste da ideia por isso. Se você acha que esse problema é relevante, monta um mini plano de ação. Como eu resolvo esse problema? O meu fluxo não é legal. Então tá. Então vende pelo iFood. Então vende pelo WhatsApp. Então leva teu cliente. Então faz parceria no shopping. Então marca reuniões na tua loja. Acha uma forma de passar esse obstáculo, mas não desiste por ele. Porque esse obstáculo esse plano de ação e essa ação que você tomou para superar esse obstáculo vai te servir, às vezes, anos depois, e alguém vai olhar e falar, putz, por que a Biscoitê, a gente tem quiosques que faturam mais de 2,5 milhões de reais por ano.
A gente... Quiosque. Um quiosque de um shopping. Aí você fala, por que a Biscoitê consegue ter esse sucesso inteiro vendendo biscoito? Porque foram todas essas dificuldades que a gente teve, somadas às atitudes que a gente teve, que a gente continua aplicando isso. Então, dentro da Biscoitê, a gente sempre que abre, faz parceria com todo mundo no shopping. A gente trata o lojista como nosso cliente principal. E não sei se você sabe, mas os lojistas estão me ouvindo aqui, vão saber o que eu estou falando. Eu fui lojista, servi café há muito tempo. E você vai numa outra loja com um uniforme de uma outra marca consumir, as pessoas te olham com um certo preconceito. Eu não sabia. Porque você é lojista, você não, e principalmente marcas mais top, você de repente está fora do target da classe AB que foi dado para esse vendedor. Não é culpa do vendedor, é culpa da marca, é culpa do dono. Porque eu digo que na Biscoitê, os lojistas são nossos principais aliados. Primeiro, porque eles estão todos os dias no shopping. Segundo, porque eles nos levam clientes. E terceiro, porque se ele estiver encantado e se sentir em casa, a gente vai ser o refúgio dele. Ele está lá, sei lá, um vendedor de moda, está lá o dia inteiro, tal. Na loja dele tem café, tem champanhe, tem tudo que ele quiser. Mas ele vai sair de lá, ele vai no tempo dele na Biscoitê. Um break. E quando ele chega lá, alguém vai dizer, bom dia, tá tudo bem com você? Isso, nessa conexão humana, ela recarrega as energias de quem trabalha em shopping, sabe o que eu tô falando, trabalhando 7 dias por semana, folgam só 2 dias por ano, das 9 da manhã às 10, 11 horas da noite. Cara, é dura essa vida. Então, quando você tem esse refúgio, você faz. Então, só fechando o raciocínio, cada uma das dificuldades fez com que a gente criasse um mini plano de ação, e não é um plano de ação gigante. Tá, isso aconteceu. O que a gente faz? Testa A, B e C e põe para rodar. E isso hoje nos ajuda a ter um negócio de sucesso. Cara, você falou de empreendedorismo, você falou de amor. A gente está brincando aqui com um pouco dos pilares e valores da Biscoitê. Todo mundo sabe que o biscoito é maravilhoso. Quem não sabe, obviamente, vai provar depois da nossa conversa. Mas nenhum business chega onde chegou, principalmente como o teu, sem pessoas. Qual que é o teu olhar, depois de toda essa trajetória? Quer dizer, esses inputs, essas experiências vão formando o Raul de hoje. Como um livro, você falou muito livro, né? A tua edição revista e atualizada. Exatamente. Na edição revista e atualizada do Raul, o que ele busca nas pessoas para compor o time da Biscoitê? Olha, o Raul, eu falo que é o Raul 4.0, né? Porque eu tive muitas fases, né, na minha vida. Eu já tive as fases espartas, né? As fases guerras, as fases que um precisa perder para um ganhar. Eu tive as fases extremamente competitivas, onde eu ia com, como dizem no mercado, né? Com faca na caveira, faca no dente, faca na sobrevivência, ou é ele ou eu, concorrência, eu quero matar o meu concorrente, cara. Eu já tive essas fases todas. E quando eu olho para trás, eu falo, não precisa ser assim. Isso, só os cabelos brancos que vão te trazendo, né? Você fala, hoje eu acredito demais na abundância, de que eu não preciso tirar de ninguém para ganhar, eu posso ganhar junto. E isso nos trouxe, né, na minha 4ª empresa, que é a Biscoitê. Quando a gente fundou a Biscoitê, a gente começou pelos nossos valores. A gente tem uma ONG que ajuda mais de 1000 crianças aí todos os anos. E a gente não conta muito isso porque a gente faz de coração, não é para aparecer, mas é um legado. Mas se quiser, fica à vontade de contar. Não, é uma ONG que a gente ajuda as crianças nas favelas. A gente tem 3 favelas que a gente ajuda. Como chama? Quer divulgar? Chama ACAC. E a gente faz todos os finais de ano umas sacolinhas, a gente faz Dia das Mães, a gente faz várias ações muito bacanas. Tem um site para que essas pessoas possam buscar? Tem o Instagram, acacong. Depois eu coloco lá, eu mando o Insta. Mas a gente aí, eu tô emendando essas histórias por quê? Porque eu falei, empreendedorismo é a melhor forma de inclusão social do mundo. Se eu sei empreender, se eu gosto de empreender, se isso me preenche, me move, eu quero montar uma outra, depois de ter vendido a minha empresa anterior, uma venda de bastante sucesso e tal, eu falei, tá, agora eu vou montar uma outra empresa, em vez de eu, vou tirar férias, cara, assim, vou montar um outro negócio, porque empreender é o que eu sei fazer e colocar o meu capital intelectual e financeiro num negócio, vai me aproximar desse propósito se eu fizer direito. E fazer direito significa que a gente colocou o nosso propósito desde o início, que é transformar a vida das pessoas através de momentos, biscoitos e presentes feitos com amor.
A gente não está no negócio para abrir X lojas, a gente não está no negócio para ter X de EBITDA, a gente não está no negócio para faturar X milhões ou bilhões, a gente está num negócio que precisa ter lojas, faturar, ter centenas de pessoas para cumprir esse propósito. Para que todas as pessoas que toquem o nosso ambiente sejam franqueados, sejam colaboradores, sejam prestadores de serviços, que a gente possa transformar para o bem a vida dessas pessoas. Então, quando a gente colocou esse propósito, e os nossos valores são pessoas, amor e empreendedorismo, e eu falo isso em todas as nossas reuniões, até porque isso você precisa falar todos os dias para o teu time e para você nunca esquecer por que você fez isso. Isso vai fazendo com que você monte um time com base nesses valores. E quando a gente olha o maior sucesso da Biscoitê hoje, não é a nossa fórmula do produto, são as pessoas. E aí você pode me perguntar, mas como é que você conseguiu ter um time maravilhoso? Está me perguntando se você um time maravilhoso desde o começo. É porque você tinha dinheiro, né? Porque você vendeu a outra empresa, você estava... Pouca gente sabe, mas eu vendi a empresa, mas eu não recebi. Eu recebi em suaves parcelas. Então, o cara falava, você vendeu por milhões. Cara, beleza, mas o dinheiro não entrou. E eu comecei a Biscoitê colocando mais do que eu tinha de dinheiro e colocando dívida. Então, eu comecei conectando as pessoas pelo que elas eram e não pelo que elas sabiam. E isso era inadmissível nas outras versões do Raul, das outras empresas que eu tinha. Cabia. Não cabia, porque como é que eu vou contratar alguém, sei lá, para gerir as minhas lojas se o cara nunca geriu loja? Mas será que precisa saber gerir loja? Que tem um playbook tão hard, tão duro, que você tem que seguir isso e você precisa de 20 anos de experiência para você poder gerir uma loja? Ou será que alguém que adora servir, que gosta de pessoas, que se preocupa com o outro, não vai ser um líder muito melhor e vai tomar atitudes que o outro playbook não deixaria ele tomar porque ele não sabe que não pode? Então a gente começou assim. A gente começou trazendo gente que acreditava no nosso negócio, que foram investir a vida deles com a gente. Então a gente não tinha salário, o salário era muito baixo. Até hoje a gente ainda tem essa dificuldade, mas a gente hoje, óbvio, está melhor. Mas a pessoa ganhava X, ela precisava vir ganhando menos, mas acreditava que ia crescer com a gente, tinha um ambiente legal, e eu falava sempre, vocês estão entrando agora, que vão fazer o nosso ambiente. Não peçam para que, qual que é o ambiente da Biscoitê? O ambiente da Biscoitê vai ser um ambiente que o nosso nível gerencial e de diretoria vai ter. Então, tomem muito cuidado com quem vocês contratam, com quem são os pares de vocês. Esses são os nossos valores. Qualquer coisa que saia disso, tragam para mim, porque aí eu vou resolver. Agora, a decisão, por exemplo, de uma loja, aconteceu já, tinha uma cliente que teve um problema lá, derrubou o café, teve um problema, e aí a líder achou que ela tinha que comprar uma outra blusa para cliente, porque a cliente ia para uma entrevista e era uma pessoa simples. Ela tomou uma decisão totalmente fora do playbook, mas ela não perguntou para ninguém. A líder da loja, que é uma líder simples, tomou a decisão de pegar o cartão dela, subir até a, sei lá, C&A, Zara, onde é que ela foi, comprar uma nova coisa e dar para aquela... E aí, depois que ela fez, que ela resolveu o problema, ela comunicou quando a gente foi para a loja. Mas foi tão natural. E aí eu falei, tá aí os nossos valores. Porque em qualquer outro lugar, fala, pô, mas você gastou, a pessoa gastou R$6, você gastou 200, mas pô, mas não vale a pena, mas não foi a hora que derrubou o café. Não interessa. Você não quer encantar? Se você quer encantar, você precisa fazer coisas que não estão no playbook. Você precisa dar autonomia para que a decisão aconteça na nossa encantadora que está na ponta com você olho no olho. Porque ela, se ela tiver o nosso valor de empreendedorismo, que é olhar a empresa como dela, de amor, de tratar o outro com amor e de pessoas, ela vai tomar a decisão que ela acha melhor. E pode até ser diferente da decisão que eu tomaria. Mas se ela está dentro desse nosso quadradinho que a gente fala, ela está correta. Então, isso é lindo de falar, dificílimo de fazer. Implementar. Porque quanto mais você cresce, você cria processo. Você traz consultoria para escrever, você vai engessando. Você quer as pessoas inovadoras. A Biscoitê é uma empresa super inovadora. A gente lança mais de 100 produtos por ano. E aí as pessoas me perguntam, nossa, você deve ter um time de 30 pessoas lá, né? Não, a gente tem um time muito pequeno, muito comprometido. E que corre riscos. E que lança as coisas que não dão certo. Lança produtos que às vezes
óbvio, a gente não corre. A gente sempre toma muito cuidado com a fórmula, com o produto, isso tem que ser sempre incrível, mas de repente a gente erra um price point, a gente erra uma embalagem, a gente erra. Devia ter 100 gramas, tem 200 e tal. A gente erra. Tudo bem, porque a gente consegue corrigir rápido. Se eu começar a medir o meu time de inovação só pelo que ele acerta, ele vai começar a mitigar o erro. E ele vai testar menos, ele vai inovar menos, e ele nunca vai misturar, como eu tenho nesse produto aqui, parmesão curado, Você que quer é um mostrar? queijo. Mostra, Raul. Esse aqui é um dos nossos produtos incríveis, chama tartufo, que é um parmesão curado com queijo, com azeite de trufas brancas de alba. Uau. É muito complexo. Sim. Aroma super difícil. Toda vez que a gente começou, mas a trufa é muito volátil, não funciona no biscoito. Bom, provem, funciona e é uma delícia. Vai muito bem com uma cerveja, com vinho. Isso é uma inovação radical. Quando você lança, quando a gente lançou, as pessoas falam, não quero nem provar. Sem dúvida, eu nunca ouvi falar de uma combinação. Deve ser estranho isso, né? Agora, se você está medindo o teu time, a tua empresa, pelo nível de acertos, talvez eles não lançassem isso. Eles iam lançar o quê? Baunilha com chocolate, chocolate com morango, morango com pistache, porque está em alta, o conhecido. O que está na pesquisa, o que a consultoria disse que tinha que fazer. Por quê? Porque eu brinco, né? Eu fiz muita inovação para as grandes empresas, né? E eu falava que o maior problema das grandes corporações eram elas mesmas. Por quê? Quando você tem um budget para seguir, quando você tem os seus OKRs, quando você tem as tuas metas, quando você tem teu nível de assertividade de planejamento que você precisa entregar para a tua companhia, você está sendo incentivado a fazer exatamente aquilo que está lá. Você não está sendo incentivado a ir muito além. Porque se você for muito além, o teu ganho vai ser marginal, mas o teu prejuízo vai ser desproporcional. Você vai ser mandado embora, ou você vai perder teu bônus, o teu risco vai ser desproporcional. Então, essa assimetria entre ganho e risco faz com que a maioria dos executivos não tomem decisões de dono. E é isso que a gente vê nas empresas, e é por isso que as grandes corporações hoje estão em xeque. As pequenas, eu tive muito próximo de grandes indústrias de alimentos dos Estados Unidos, por exemplo, a gente fez um trabalho junto lá, quase fiquei sócio de uma lá para tocar uma área de inovação, e eu dizia isso no board, eu dizia, gente, a empresa faturava, sei lá, 60, 70 bi, uma empresa gigantesca. Você sabe qual que é o problema da empresa? Vocês. Porque esta meta de dobrar o EBITDA a cada 3, 4 anos, de fazer a fábrica ter só uma acuracidade tal e um nível de perda em uma OEE, que é a produção X, faz com que o cara não queira colocar um produto diferente porque a máquina dele vai parar. E ele não tem como reportar isso. E ele não está disposto a reportar isso, porque senão. E aí você vai deixar de lançar esse produto e você não vai conseguir nunca inovar. Aí o que você vai ter que fazer? Montar um fundo de venture capital para investir em empresas que estão inovando. E você vai pagar 100 milhões de dólares para um cara que lançou uma barra de cereal que o teu time sabia fazer isso 100 vezes melhor. Tem um deal nos Estados Unidos, se não me engano, foram 346 milhões de dólares para uma marca de barra de cereais que chama RX Bar. Se são 340 ou 600, que a Kellogg's comprou. E que eu sempre uso ele como exemplo, tá? Não que eu acho que seja ruim o deal, eu acho que a Kellogg mandou super bem de comprar, mas a Kellogg entende demais de barra. As pessoas da Kellogg já desenvolveram produtos de segurança são incríveis. Por que eles não lançaram isso? Por que eles não fizeram isso? Primeiro, porque errar não é tão legal em nenhuma grande corporação. Segundo, porque dá 100 vezes mais trabalho lançar uma marca, nesse caso, né, que eles chamavam de, sei lá, banana, pistache, não sei o que lá, mas chamava no BS, que era no bullshit. Ou seja, sem nenhuma outra merda, trazendo para o produto português claro. Quem é que tem coragem de lançar um produto, colocar no supermercado e dizer assim, isso aqui é só banana, amêndoas e nenhuma outra merda? E numa certa cultura, você não tem coragem de vender essa ideia, porque até porque você vai vendendo ideias em layers e layers e ninguém vai se responsabilizar por você. E todo mundo está robotizado, morrendo de medo de perder sua própria cadeira. E aí você vai chamar uma consultoria que vai validar a sua ideia com uma pesquisa de mercado, que vai perguntar para os consumidores se eles gostariam de comprar aquilo e o consumidor vai se sentir ofendido dentro de uma sala como essa, de focus group, que o consumidor foi convidado a ir até lá. Então, assim, tá tudo de ponta cabeça. Então, por isso que eu acredito muito, né, naquele long tail, né, na cadeia, né, de
produtos, as grandes companhias foram criadas, as grandes corporações foram criadas para atuar no que mais vende, no best-seller, nos winners, etc. O mundo mudou. O mundo não é mais do winner. O mundo é daquele produto que vende 100 unidades, não 100 milhões de unidades. Só que aquele produto que vende 100 unidades, vezes 100 milhões de pessoas, vende muito mais do que aquele que vende 100 unidades. Eu digo isso porque, no fundo, empreender dentro de uma empresa, que eu acho que tem muita gente aqui que faz isso, é você tomar risco acima daquilo que você... E se você tiver uma empresa que não respeita isso, vou provocar vocês aqui agora. Bate na porta da RH, pede as contas e vai para um lugar que te valoriza. Porque se você quer fazer isso, se você está disposto a tomar esse risco, e a tua companhia... Eu tive numa palestra que eu falei, mas é que meu chefe nunca entenderia. Você está com o chefe errado. Troca de chefe. Troca de chefe. Por que você está lá? Troca de CEP. Mas é porque, eu já estou há 10 anos lá, eu já tenho um cargo. Ou você não confia na tua ideia, ou você não confia em você. Porque se você confia na tua ideia e você confia em você, pega essa ideia, pega as tuas coisas, sai. Não fica reclamando. Você jamais vai conseguir mudar 3, 4 leiras acima de você, sozinho. Ou você vai ter uma coisa hercúlea, um esforço hercúleo. Então, sai. Se isso vai te fazer feliz. Até porque, voltando a uma meta que para mim é muito mais importante do que o sucesso hoje, é a felicidade. O que é sucesso? É ter mais dinheiro? No meu caso, é ter mais lojas? É vender mais uma empresa? É comprar, eu invisto em algumas, é comprar mais 5? Não. Sucesso é eu estar feliz. Sucesso é eu estar fazendo aquilo que eu gosto. Sucesso é eu estar com um time que eu tenho orgulho. Sucesso é olhar para a Biscoitê hoje e falar direto, 220 pessoas, e indiretos mais de 350 pessoas. Das 350 pessoas que hoje vivem de Biscoitê, eu tenho a convicção que eu faço tudo para que elas possam ser felizes. Tudo. E não é pagar o melhor salário, dar mesa de ping-pong, chopp no escritório. Gente, isso aí é bullshit. Isso não é o que as pessoas querem. As pessoas querem ser respeitadas. As pessoas querem um olhar. As pessoas querem ter espaço. As pessoas querem poder ouvir, querem ser vistas. Aí você fala, mas como é que eu faço isso? Primeiro, faz você para os teus diretos. Respeite nosso caso é a Tânia lá, que nos serve o nosso café. Respeite a pessoa que te serve o café, assim como você respeita o teu vice-presidente. Porque o dia que você tratar mal um garçom, a menina que te serve o café, você naturalmente vai tratar mal todo mundo vai ver. Isso não é legal não para os outros, mas para você não é legal. E vai te afastar de ser feliz, de ser completo. Por isso que, uma outra coisa que eu falo muito, que eu ainda convivo muito com a favela, com a comunidade, eu digo o seguinte, tem muito mais gente feliz na comunidade do que na Faria Lima. Feliz. Porque, de novo, não é um preconceito, não é que um tá certo, outro tá errado, tem muita dificuldade lá financeira, tem às vezes dificuldade para comer, tem dificuldade de necessidades básicas, mas tem um senso de comunidade muito maior. Uma outra história interessante que eu me dei conta depois que casei é que eu nunca tive uma caixa de ferramenta em casa. Porque quem aqui mora em comunidade sabe que ninguém tem todas as ferramentas. Que é o Zé da escada, é o Raul que tem a furadeira, é o Sal que tem a parafusadeira, é o outro que sabe enxelagem, é o pedreiro. Quando você vai construir a tua casa, fazer qualquer coisa, você vai lá e pede as ferramentas e muitas vezes abre a porta do cara e pega e depois avisa. Isso é comum. Aí eu casei, vim morar aqui e falei, preciso fazer um furo aqui. Aí falei com minha esposa, acho que eu vou mandar no grupo do prédio aqui, tal, que eu preciso de uma furadeira e tal. Mas por que você não vai na Leroy aqui e compra uma? Eu falei, mas é porque eu não preciso de uma furadeira, eu só queria um furo. Não, mas então vou pedir pro teu pai. Mas é chato, né? Porque toda hora você pede ferramenta pro meu pai. Carol, me desculpa aqui por expor a gente, mas é importante. Perdão, cara. Perdão. Aí eu falei, não, mas eu só queria um furo. E meu sogro é incrível, ele sempre me empresta. Ele falou, mas vai lá, tal. Aí eu falei, Carol, mas assim, eu só queria um furo. Eu não quero ter uma furadeira, não preciso comprar uma furadeira. Eu posso comprar 100 furadeiras se eu quiser, mas eu não preciso disso. E aí eu me dei conta de que quando você vem de uma realidade difícil, o senso de comunidade é necessidade para você sobreviver. Então, se você não tem carro, não tem problema, porque você sabe quem tem carro, se você precisar, você vai lá e ele vai te emprestar. Aqui, vou estereotipar com a Faria Lima, pelo amor de Deus, não é a Faria Lima em si, mas assim, quando você vai para um outro nível, as pessoas têm
Não, eu tenho que ter o meu carro, eu tenho que ter a minha furadeira, eu tenho que ter o meu negócio, porque, pô, pra que eu vou pedir emprestado se eu posso comprar? Mas a gente não para refletir que poder comprar não quer dizer que você precisa comprar. Ter dinheiro não significa que você precisa gastar. E a maior métrica que você pode ter de quem está no controle é você olhar para o bem que você quer. Eu posso ter uma Ferrari, mas eu não quero ter. Porque quando você não pode ter, você querer ter é impossível. Quando você pode ter e decide não ter, você está dizendo quem manda nessa relação da economia. Você está dizendo quem manda no dinheiro. Fala, dinheiro, beleza, eu preciso de você, mas eu mando. Eu não trabalho para você. Eu posso ter o que eu quiser, mas eu decidi não ter. Porque só para provar para mim mesmo que eu não preciso daquilo para ser feliz. Então, na caixa de ferramenta eu falei, eu não conseguia entender porque a minha realidade me fazia naturalmente compartilhar as coisas porque eu precisava disso. Quando você vai para essa outra realidade, ela não está acostumada. Então aí vai um outro recado para quem tem uma vida mais difícil, que não tem dinheiro, que você tem uma vantagem em relação aos outros empreendedores, que é que você já tem um senso de comunidade. Você já está acostumado a chamar as pessoas para construir a tua casa sem pagar nada. Porque você precisa disso. Isso é uma grande vantagem, porque isso te traz um exercício de humildade, isso te traz um exercício de convencimento, e as pessoas estão lá por você e não pelo teu dinheiro. E quando você empreende e quer colocar o coração, o amor nas coisas, as pessoas têm que estar por você e não pelo teu dinheiro. Porque o dia que as pessoas estiverem na Biscoitê, porque eu pago o melhor salário, porque eu tenho o melhor benefício, acabou a Biscoitê. As pessoas têm que estar lá pelo propósito da empresa. E não é pelo Raul, tá? É pela empresa, é por o que ela representa. Todas as pessoas, porque as pessoas não trabalham por Raul, as pessoas trabalham sempre pro seu chefe direto. Se o Raul é incrível, mas o líder de loja não é incrível com aquela menina lá, a menina boa vai sair. Então a gente precisa ter isso. E, gente, esse é um exercício infinito. Você fala, nós somos perfeitos? Não. Temos centenas de defeitos, temos muitos problemas também com pessoas, temos muitos problemas de contratação, contratamos gente errada, contratamos gente certa, mas se a gente tem o propósito, os valores muito alinhados, a gente consegue ir corrigindo isso. E se você não tem esse norte, você vai perceber, depois de 30, 40 anos empreendendo, que você tem uma empresa com milhares de funcionários que te odeiam, e você tem um gerente do banco que te adora porque você tem uma conta incrível, mas quando você tira a conta de lá, o cara não olha na tua cara. Você tem amigos que gostam de você porque você tem um barco, porque você tem um avião, porque você tem um helicóptero, mas você não tem quase ninguém de verdade, porque as pessoas não estavam ali porque gostavam de você, estavam ali pelo teu dinheiro. E esse é um dos maiores aprendizados que eu tive ao longo da minha vida. E empreender com paixão faz com que você consiga trazer as pessoas e o negócio cresce exponencialmente. Espetacular, Raul. E fala uma coisa. Eu tô, de novo, acho que o papo da carteira de estudante não é mentira. Nós vamos ter que tirar a carteira de estudante hoje, logo após a nossa gravação. A gente está passando algumas imagens aqui da Biscoitê. Me fala um pouco, assim, a Biscoitê tem um apelo e um aspecto visual que eu acho único, tá? Que é de fato que eu sou uma pessoa muito visual, isso me atraiu demais. Por favor, Raul, não querendo abusar, dá uma passada do ponto de vista visual no que é o ponto, na ideia, na interação, na experiência do produto com as pessoas, principalmente com as imagens que a gente está mostrando um pouco aqui para o pessoal. E também, se puder, obviamente, fica à vontade de pegar. Você trouxe produtos maravilhosos aqui, gente, que de fato é impactante. E a gente teve momentos importantes agora do calendário, né? A gente teve Sim. Páscoa, Dia das Mães, etc. Conta um pouco aí dos produtos e da experiência para a turma. Legal, vou contar começando com o nosso fracasso aqui. Quando a gente teve a ideia de trazer biscoitos de alto valor agregado para o Brasil, a gente trouxe as máquinas de fora, a gente trouxe os italianos para nos ajudar a desenvolver aqui e tal, e a gente foi vendendo varejo tradicional. Não era Biscoitê, eram outras marcas, mas eram produtos também premium. E aí a gente abriu 3.000 pontos de venda no Brasil, gastamos alguns milhões de reais ali montando essa estrutura, essa distribuição, eram dezenas de pessoas nesse time. E a gente viu que não vendia. E eu quase acreditei naquilo que as pessoas diziam lá atrás, de que o brasileiro não compra produto melhor. Até que, como de novo,
para mim, desistir nunca é uma opção. A gente falou, legal, eu acho que as pessoas não compram porque elas não estão entendendo o que eu estou vendendo. E aí, a gente disse, legal, se eu quero que elas entendam, eu preciso controlar essa experiência toda. E eu não vou conseguir fazer isso dentro do Carrefour, do Pão de Açúcar, porque não dá. Você tem 30 mil SKUs ali, e você quando está no Pão de Açúcar, no Carrefour, você tem alguns milissegundos para decidir o que comprar ou não. Então você não está aberto a essa experiência. Onde é que você está aberto? No shopping, no teu momento de lazer. E aí que a gente teve a ideia. Então foi assim que surgiu a ideia da loja. Porque a gente falou, legal, se eu montar uma loja minha, que só venda os nossos produtos, eu posso tomar cuidado com a luz, com a música, com as encantadoras, com o uniforme, com a xícara. Isso está sob o meu controle. Isso está sob o meu controle. O tempo que ela vai se dedicar a colocar para o cliente, a não medir a conversão por cliente, porque a gente não mede isso, a gente mede encantamento, a gente não mede conversão. Então, cada um desses detalhes na experiência fazem com que a gente consiga encantar o cliente quando ele nos dá a coisa mais importante que ele tem, que é o tempo dele. Então a gente atendeu nos últimos meses, ali no último ano, mais de 1 milhão de pessoas. Eu costumo dizer para o time que a gente tem a coisa mais valiosa, 15 minutos de 1 milhão, não, pessoas não, né? Tickets, né? Então a gente tem em média de 15 minutos vezes 1 milhão. Então a gente tem um tempo incrível que as pessoas estão parando para nos ouvir. Nesse mundo de 1 milhão de informações, tempo é a coisa mais valiosa. Então assim, as pessoas estão lá. Então nesse tempo que ela está lá, vamos encantar, vamos levar os produtos, mas vamos levar do nosso jeito. Então quando você vai na biscoiteira e pede um soft cookie, que é um cookie assado na hora, a encantadora vai te perguntar, Sal, você gostaria que eu esquentasse ou você quer ele frio? Você quer ele num pratinho com uma colherzinha dourada, bonitinho, ou você quer ele no saquinho para você levar? Coisa simples, que aumenta o tempo por atendimento, mas aumenta o teu encantamento. Quando você senta para tomar um café na biscoiteira, você sabe o que a gente chama de experiência biscoiteira, que é as degustações dos nossos produtos. Agora, se você for para a loja, a gente vai estar servindo o Cranstaché, que é o nosso biscoito que a gente lançou agora, né? Acabamos de lançar. Cranstaché é um biscoito, uma base de baunilha, pistache e cranberry. Então, assim, um sabor super diferente e que ficou incrível. Esse produto a gente vai servir esse e vários outros, não é exatamente um produto, junto com o teu café. As nossas degustações, os nossos cafés custam mais caro do que o próprio café. E tudo bem. Porque eu não sou uma cafeteria. Eu não estou lá para vender café. Eu estou lá para usar o café para te encantar. Eu estou lá para usar o café para te falar, me dá a permissão de alguns minutos do teu tempo para eu te servir alguns biscoitês? E você, com certeza, no momento certo, vai fazer e vai comprar. Mas uma outra coisa importante para quem está no varejo, que foi uma métrica que eu ouvi muito e que eu discordo completamente. Medir conversão de venda é coisa do passado. Você precisa medir cliente encantado. Se o Sal está lá, na biscoiteira, com o Raul, por exemplo, conversando sobre negócio, uma reunião tensa, ele não está no momento de compra dele. Mas ele vai provar, vai gostar e a memória emocional vai ficar. Quando ele for comprar um presente para a mãe dele, para a esposa dele, ele vai falar, putz, eu fui naquela loja, estava incrível, eu vi um kit, porque você guarda. Você pode não ter... o seu subconsciente vai guardando as suas experiências. Putz, aquela loja tem tanta coisa legal. Eu não quero mais dar flor, chocolate. Pô, cansei. Vou dar uma coisa diferente. Você vai lá e leva um kit como o que a gente fez pro Dia das Mães, que é uma luminária de sal rosa, que a gente importou do Himalaia, junto com um Cranstaché, que é um biscoito de pistache e cranberry que foi pensado, também tem sal rosa, e uma flor, que está aqui nas nossas imagens aí, feita à mão, decorada à mão. Então tem uma experiência inteira ali para você levar. A luminária de sal rosa tem vários benefícios para deixar o teu ambiente melhor. Tá aí. Então assim, isso é uma experiência, isso não é produto. Só que eu só consegui te mostrar essa experiência porque eu não tive pressa de te vender. Porque se você sentasse lá e a menina ficasse, olha, você provou, você não quer levar? Porque você provou lá na biscoiteira, esse produto por exemplo, custa R$54. Elas têm autorização para, se não tiver degustação, ela abrir na tua frente. Porque ela vai abrir, eu sempre falo o seguinte, o cliente vai provar. Ah, mas se ele não comprar, não tem problema. Ele vai gostar. E se ele não gostar, tá bom, 1% das pessoas que não vão gostar, tudo bem, respeito.
Claro. Dá o outro para ela provar. A gente tem mais de 100 tipos de produtos. Não dá para. Vai gostar de algum. Tem sem glúten, tem sem lactose, tem saudável, tem indulgente, tem com Nutella, tem com brigadeiro, tem tudo. Então algum biscoitê vai ter para você. Pô, até rimou, hein? Gostei. Gostei. Já inventei. Aqui a campanha, não. Já sai a campanha. Então, assim, esse momento de você controlar a experiência faz toda a diferença. E aí, o cuidado com as embalagens, o cuidado com o produto, a gente sempre fala que na biscoiteira não pode ter nada quebrado. Não pode ter uma embalagem mal feita. Esse é um livro que a gente chama de... Eu fiquei impressionado. Abre ele. Chama Contos para uma Vida Mais Doce. É de uma série que a gente lançou para colecionável. Dentro é um canudinho de wafer com recheio de creme de avelã e coberto de chocolate belga. Então, assim, isso aí tá para você... Você vai consumir os produtos que estão dentro e guardar esse livro na tua estante. E tem vários colecionáveis de vários momentos diferentes. Então, na Biscoitê, a gente pensa em cada detalhe, porque cada detalhe importa. Por isso que a gente teve que montar uma produção nossa. Porque não tinha ninguém que conseguia fazer com esse cuidado. Porque essa paixão, né? Essa precisa ter paixão. Na indústria de alimento tem muito assim, esse aqui é o padrão mínimo e máximo. Na Biscoiteira não tem mínimo e máximo, tem o ótimo. Tudo que tá fora do ótimo tá fora. Porque se eu coloco o padrão mínimo e máximo, eu já baixo a régua. E o meu cliente quer uma experiência incrível, e para isso, produto, embalagem, atendimento, a sacola, tudo tem que conversar. Então, a gente criou todas as experiências porque a gente tentou o caminho normal e foi um fracasso. E quando a gente veio pro varejo, a gente falou, ferrou. A gente não conhecia nada, nunca tinha tido uma loja. Nunca tinha feito nada disso. E abri uma e fui literalmente operar. A Carol, minha esposa e minha sócia, estava grávida do nosso primeiro filho de 9 meses. Ela, de 9 não, começou com... Ela devia ter uns 5 meses, mas ela ficou lá na barriga no balcão mesmo até os 9. E a gente operando lá, tirando café e tal. E aprendendo um monte. Para depois, também um outro ponto importante. Sucesso vem com o tempo. Se você empreende para ganhar dinheiro, desculpa, não faça. Você não vai ganhar dinheiro rápido. Ninguém ganha. Me dá um exemplo que eu não conheço. Sucesso vem com o tempo. Isso não é só empreendendo, acho que na carreira também. Sucesso meteórico existe depois de 10 anos. E se você quer criar alguma coisa incrível, você tem que operar, tem que fazer, tem que lavar a xícara no nosso caso, tem que tirar café, tem que entender sobre isso, porque senão você não consegue liderar. A gente levou de 2013 até 2019 para escalar o nosso negócio. Em 2017 a gente decidiu trocar a marca e jogar tudo que a gente tinha feito fora, porque de 2013 até 2017 a gente apanhou um monte e falou, tá, e tinha um negócio de sucesso. E ainda assim a gente falou, ainda não é uma experiência incrível. É legal, vende bem, tem rentabilidade, mas ainda não é incrível. E a gente jogou tudo isso no lixo e montou a Biscoitê, um nome Biscoitê, em 2017. E a gente ficou de 2017 até julho de 2019 com apenas 3 unidades. Errando em tudo que a gente pode errar. Erramos em produto, erramos em atendimento, erramos em máquina de café, erramos em cardápio, erramos em tudo. Não em tudo, porque a gente ainda tem muita coisa para errar, mas em muitas coisas. Em 2019 a gente falou, agora a gente está pronto para escalar com franquia. E lembrando que eu abri uma franquia em 2017, 2016 ou 2017, foi a primeira franquia, que até é o meu sócio, meu amigo, ele é meu sócio porque eu falei, cara, não vou deixar você fazer esse negócio sozinho, eu vou pôr meu dinheiro aqui, porque como você é meu amigo, se der errado, você não vem me encher o saco, porque eu ainda não sou uma franquia, ainda não tenho manual, ainda não... Quando a gente começou lá, hoje a gente tem tudo, né? Mas levou muito tempo pra gente maturar para falar, legal, eu tô pronto para abrir minhas 342 lojas. Hoje eu tô pronto para escalar o nosso negócio de Belém do Pará, de Manaus ao Rio Grande do Sul. Mas não tenham pressa, porque a pressa vai te levar a erros exponenciais. Se você erra pequeno, beleza, você corrige, você machuca pouco o teu caixa, poucas pessoas, você erra poucos clientes. Se você erra com 500 lojas, você não se recupera. Então eu acho que se você de verdade acredita, se sair não é uma opção, tenha paciência, acerta o modelo e depois você escala, porque você vai ter muito mais segurança para poder fazer isso. E aí, quando você cresce muito, já não dá mais, porque são centenas de pessoas, milhões de reais acontecendo, perder ali 10% já é algo complexo. Raul,
Eu já era fã da Biscoitê. Agora eu sou ainda mais. Eu te falo de coração, olhando nos teus olhos. Já te encaro como um amigo. A minha admiração por você só cresceu. Você não tem ideia do depoimento que você deu aqui. Talvez você não tenha agora, depois você vai acompanhar a preciosidade do que você nos trouxe e trouxe para quem acompanha o Café com Sal. Isso, gente, é um empreendedor na veia, com vitórias, derrotas, aprendizados e um banho de humildade. Então só posso te agradecer. Desde o dia que eu fiz contato contigo, a tua humildade, a tua disponibilidade, o teu jeito despojado e verdadeiro de ser, acho que faz uma diferença muito grande. Fizeram para mim. Eu imagino nas pessoas que trabalham contigo e têm a oportunidade de interagir contigo. Só te agradeço, Legal. meu amigo. Obrigado. Obrigado por tudo. Até a próxima. Até a próxima. De novo, muito obrigado. Fica registrado o nosso agradecimento, porque de fato você abrilhantou demais a nossa manhã. E se você quiser deixar algum recado, algum contato da Biscoitê, para que as pessoas tenham a oportunidade também de conhecer, o site da Biscoitê qual é? Biscoitê.com.br. Biscoitê.com.br. A gente está em 53 shoppings no Brasil. Se você quer ser um franqueado, manda uma mensagem para a gente. Se você quer ser um franqueado e se conecta com os nossos valores, com tudo que eu falei aqui, não é o melhor retorno sobre investimento, né? A gente tem sim essas coisas, mas você tem que estar disposto a transformar a vida das pessoas. Manda uma mensagem para a gente, que a gente vai ter o prazer de ter você no nosso time aí. Espetacular. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, a audiência de vocês. Até o próximo Café com Sal. Um abração. Tchau, tchau.